tenho exata condição, todas as condições. Eu vou pegar esse ponto aqui, vou jogar aqui para o lado. Eu tenho exata condição agora de copiar esse objeto. Lembrem que eu quero criar 3 objetos desse cara. Ó. Então, eu vou selecionar o objeto. Ó. Eu vou selecionar este objeto. Vou pegar como referência este ponto aqui, ó. E vou utilizar o mesmo ponto de referência para que eles fiquem com a mesma distância, ok? Então, eu vou fazer um primeiro ponto, uma primeira cópia, uma segunda cópia e uma terceira cópia, ok? E aí, eu aumentei o meu painel, ou seja, eu adicionei a esse painel mais 3 circuitos, mais 3 disjuntores, ok? Lembrando que os disjuntores são de tamanhos iguais e de correntes iguais, ok? Então, eu posso aqui, ó, simplesmente clicar 2 vezes no texto e digitar aqui o valor que eu quero, ó, que é o Q6, o Q7. E aí, essa edição aqui, ó, quando eu clico aqui, nesta edição, é uma edição de texto normal, como se eu estivesse editando texto no Word, ok? E aqui também, importante, ó, as plaquetas. São plaquetas, essas plaquetas específicas aqui são plaquetas de informação do circuito. Imagine o quadro elétrico da sua casa. Você tem um quadro elétrico com os circuitos separados na sua casa. Importante que quando você abre esse quadro elétrico, esse quadro com os circuitos divididos, cada disjuntor tem uma informação ali para que você saiba qual disjuntor você precisa desligar. Se é um disjuntor que vai desligar toda a sua casa, se é um disjuntor que vai desligar só as tomadas ou só um cômodo ou 2 cômodos específicos, é importante. Então, quando se abre esse painel, tem essas plaquetas. Visualmente, ele consegue ver o que aquele disjuntor faz. Ou vai, como eu falei antes, alimentar um outro quadro, ou vai proteger e alimentar uma bomba, né? Ligar e desligar uma bomba, ok? Enfim. Então, aqui, ó, 19, 20, e aí, esta edição de texto é uma edição de texto como eu faço no Word, por exemplo, ok? Edição de texto nós vamos ver também um pouquinho mais para frente, ok? Por que isso é importante? A escala do objeto. Porque, olha só, a largura desse disjuntor, vou pegar este ponto e este ponto aqui, eu tenho na largura desse disjuntor 140, 14 centímetros, ou 140 milímetros. Se eu estivesse trabalhando numa escala diferente daquela, eu não saberia qual era o tamanho desse disjuntor, ok? E eu não saberia estabelecer medidas para esse disjuntor. Então, se eu tenho 140, eu posso aumentar esta linha aqui, ó, aqui é uma placa de policarbonato para poder, ela é fixada em cima do disjuntor ou ao lado do disjuntor, presa na placa de montagem, para que eu possa colar as identificações ali nela, tá? Então, por exemplo, eu posso somar 140, multiplicar por 3, pegar essas distâncias e saber exatamente qual o tamanho que eu vou levar esse cara aqui, ok? Ou eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Stretch, S-Enter lá na linha de comando, ó. Lá na linha de comando, stretch. Eu vou esticar esse cara aqui, ó, usando como ponto base o mesmo ponto que eu utilizei para cópia. Então, ó, vou levar o cursor lá para baixo, no último ponto, ó, e a linha está sendo esticada, ó. Então, vou levar o cursor para lá, clico e aumentei o desenho. Aliás, aumentei esta placa de policarbonato, que são linhas representadas, aqui, ó, são linhas representadas, fazendo a representatividade de uma placa de policarbonato. Assim como este disjuntor, são linhas. Ou eu digito na linha de comando Page Setup, por exemplo, ou eu posso clicar com o botão direito aqui ó, em Model, ó, Model. Eu clico aqui em Model, Page Setup Manager. Eu já tenho algumas configurações aqui, ó. Tá vendo? São configurações de impressoras diferentes. Ó. Tem aqui uma impressora HP, tem aqui um PDF,
PB, que eu chamei aqui de preto e branco, e tem um PDF colorido, tá bom? Como é que funciona ele? Eu posso criar dentro do mesmo arquivo, do arquivo plotagem no caso, eu posso criar várias configurações de página, várias configurações de plotagem. Como é que vai funcionar aqui? Ó? Vou clicar aqui em MPDF-PB e vou clicar aqui em Modify. Quando eu clico aqui em Modify, eu abro a tela de plotagem. Essa é a tela de plotagem. Lembrando que eu não vou plotar agora, eu não vou imprimir agora, eu vou configurar uma plotagem para uma página, para um page setup, uma setagem de página. Então, olha lá, o nome do arquivo de setagem, da página de configuração, está aqui em cima, ok? E a gente começa a observar que todos os quadros funcionam dessa maneira. Todos os quadros de diálogo funcionam dessa maneira. Ó. Ele tem limitações, ó. Limitações. Essas limitações dizem que o que for referente ao que está dentro dele é só o que está ali dentro dele. Por exemplo, aqui eu estou respondendo e perguntando e configurando sobre impressoras. Então, por exemplo, qual o nome da impressora? Eu vou escolher o nome da impressora. Pode ser uma impressora que eu instalei, uma HP que eu instalei na minha casa, pode ser uma Epson que eu instalei na minha casa, ok? Nesse caso aqui, eu estou usando um drive de plotagem PDF, que é AutoCAD, PDF, General Documentation, ok? Aqui é o arquivo de plotagem, que ele vai gerar, ó, DWG seria o drive de plotagem, né, DWG para PDF, onde que ele vai gerar? Vai gerar um arquivo, eu não vou mandar para uma impressora, ele vai gerar um arquivo. Tem aqui as propriedades da impressora e tem as propriedades do PDF, tá? Propriedade do PDF, que a gente não vai ver isso agora não. Mas são informações que vão sair no PDF, para você ter uma ideia. A qualidade, já que eu abrir aqui a gente vai ver. A qualidade, qual é a qualidade do vetor em DPI, a imagem em DPI. Se eu vou incluir informação de layer, se eu vou incluir hiperlinks, ok? São informações de como vai ser criado o meu PDF. Aqui embaixo, ó, outra delimitação no quadro aqui. Nessa delimitação é só o tipo de papel, aliás, o tamanho do papel, paper size. E aí eu escolhi aqui, ó, uma infinidade de tamanhos de papel, ó. Tem A0, pô, tem A0, tem A3, A4, tá vendo? A1, uma infinidade. Eu escolhi o A3. E a minha prancha é de A3, é um formato A3. E eu quero gerar um PDF com o formato A3. Imagine só que o meu projeto e o formato da minha prancha é A3. Porém, eu quero imprimir na minha impressora A4. O que eu faço, Fabrício? Escolha a impressora e escolha o formato A4, que é o único formato que vai sair na impressora. Normalmente a impressora que já é A4, quando você escolhe o drive da impressora, ele nem deixa escolher outros formatos, ok? Só A4. Outra delimitação aqui no quadro, ó. Área de plotagem. Isso daqui é importante, ó. O que plotar? Eu tenho aqui, ó, plotar display, limits, extend ou window. Por exemplo, se eu quiser plotar um window, quando eu clico em window, ele habilita um campo aqui, um botão aqui, ó. Quando eu clico aqui em window, tá vendo que está selecionando lá embaixo um pedacinho do window, uma janela? Essa seria a área que eu quero plotar, ok? Se eu chegar aqui, ó, no CAD e clicar aqui, ó, esta vai ser a área de plotagem. Como é que eu sei, ó? Se eu clicar aqui em preview, ó, eu consigo visualizar o que eu selecionei ali, ok? Neste caso específico, a gente vai utilizar extend, tá? Por que extend? Ele vai pegar toda a extensão do meu desenho, toda a extensão da prancha, vai ser plotada, ok? Embaixo aqui, ó, eu tenho uma plot offset, ou seja, eu coloquei aqui acionado center the plot, por quê? Ele vai automaticamente pegar a minha prancha e levar para o centro da tela, como se ele estivesse fazendo um ajuste ali para a área de impressão ali do CAD, ok? Se eu quiser, eu posso colocar mais para a esquerda, ó. Lembra que o X é o eixo esquerda, direita,
o Y cima, baixo. Então eu posso fazer um deslocamento da minha prancha um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, para cima, ok? Nesse caso específico aqui, eu vou colocar Centerploid. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é configuração de plotagem para uma página de setup, um page setup, ok? No canto direito aqui, a gente tem escala. Qual é a escala do meu desenho? Isso daqui é muito importante. Só que eu vou falar com vocês sobre isso daqui, ó. Você pode escolher a escala que você quiser, ó. 1 para 1, 1 para 4, ok? Observem aqui no preview, quando eu coloquei 1 para 4, ele mostra para mim aqui a área que está de plotagem, aqui, ó. A área está da plotagem, e dentro aqui a área que vai ser impressa. Essa daqui é a área de plotagem. Isso daqui é o que efetivamente vai ser plotado, porque eu escalei 1 para 4, peguei aquele desenho todo e coloquei 1 para 4. Diminui ele 4 vezes. Ok? Então, por exemplo, se eu colocar ele 1 para 1, deixa eu ver aqui, 1 para 1 apareceu um vermelho ali que eu vi, ó. Tá vendo? Isso significa que quando eu coloquei ele 1 para 1, o meu desenho, o que está interno ali no meu desenho, ele ficou muito maior do que aquela área A3 que eu determinei. Ok? Então aqui eu posso também escrever aqui, se eu quiser, ó, posso escolher polegadas, milímetros, né? Posso escrever aqui direto qual a unidade que eu vou trabalhar, posso fazer isso tudo. Nesse caso específico, como eu não me preocupo agora com escala, eu vou clicar em Fit to Page, ok? Fit to Page. Aqui em cima no outro campo, ó, reparem que a área de delimitação aqui, ó, já foi, ok? A área de delimitação já foi. E aqui nessa área eu só falei de plot scale, escala de plotagem. Eu coloquei para caber no papel. Independente do tamanho dele, ele vai caber naquela área que eu determinei de A3, 420 por 297. 420 por 297. Ok? Aqui em cima, nessa outra área de delimitação, eu tenho o seguinte, ó. Plot Style. Quando eu clico em Plot Style, e isso daqui eu não vou me aprofundar, porque a gente vai ver isso daqui para frente. Eu coloquei aqui, ó, é porque tem essa questão aqui, ó, quando eu abro essa outra abinha aqui, ó, eu posso, por exemplo, dizer que a cor vermelha, e isso é muito importante para trabalhar com camadas, e a gente ainda aqui não viu ainda sobre camadas, eu posso escolher nas camadas as cores pensando já, e eu tenho que fazer isso, pensando já na espessura das linhas. Ok? E aqui eu posso colocar a cor, eu posso, por exemplo, dizer que o vermelho vai sair preta, que eu estou falando. Ó. A cor vermelha, cor 1 vermelha, está saindo preta. Ok? Se eu sair daqui, ó, e entrar aqui em ACAD, que é... Deixa eu mudar essa configuração. ACAD e clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ó. Quando eu clico aqui no 1, Color 1, ele pede para usar a cor do objeto, ou seja, eu quero que você continue imprimindo vermelho. O vermelho vai ser vermelho. Lá no outro cara, eu estou dizendo que o vermelho vai ser preto, ok? Então, quando eu imprimir o vermelho, na tela eu vejo vermelho, mas eu sei que ele vai sair preto, ok? Por que isso é importante? Nós vamos ver nas próximas aulas. Layer, camadas e plotagem. Existe um módulo específico dentro do curso CAD básico, específico para plotagem. É muito importante e muito complexo, mas muito simples de aprender. Muito, muito simples. Então, ó, vou manter aqui, ó, monochrome, ok? Ou seja, eu quero manter todas as linhas preto e branco. Observem que lá atrás, ó, não dá para ver ali não, daqui a pouco eu mostro. O desenho ele é colorido, a prancha tem uma cor esverdeada, internamente o desenho tem... Porém, eu quero que ele saia preto e branco, tudo preto e branco. Aqui eu quero, como é mostrado, né, as viewports, a tela, como é mostrado, quando eu imprimo, vai mostrar como está na tela. Se vai, por exemplo, se for para um trabalho mais de 3D, que eu quero esconder, eu estou trabalhando com vistas, que é um desenho que eu quero imprimir em 3D, eu quero esconder as linhas de trás. Eu começo a configurar isso daqui, ó. Eu posso escolher aqui para esconder, eu posso escolher shade, eu posso escolher algo mais realístico, ok? Porém, eu vou deixar aqui como mostrado. É esse displayed, ok?
E a qualidade pode ser normal, prévios, custom, ok? Máximos. Vou colocar aqui normal, porque eu vou imprimir em PDF, então não importa para mim, certo? Essas opções aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente, são opções de tipos de linha, né? Como é que eu vou... eu posso criar uma espessura de linha virtual, vamos dizer assim, ele pode sair. Não aparece na tela, mas sai na plotagem, a gente vai ver depois. Porque faz parte do módulo de plotagem, do item de plotagem do módulo CAD básico. E aqui a orientação. Se eu quero que ele saia em pé, o desenho saia em pé, ou em paisagem, né, deitado, certo? Depois de fazer essa configuração, lembra que todas essas configurações aqui, elas são configurações para este arquivo, ok? Que arquivo é esse? É um page setup, é um arquivo de configuração de página. Então, ó, eu vou dar OK aqui, ó, OK, e o arquivo, ele está criado aqui. E aí, veja bem, lembra lá que eu mostrei, lá na setagem de pena, que eu mudei de monochrome para a CAD, que era a paleta colorida do CAD? Eu posso copiar esse cara aqui, ó, eu posso modificar ou criar um novo setup a partir dele, eu posso criar a partir dele, quero copiar a partir dele, coloco um outro nome aqui, sei lá, MPDF Color, por exemplo. E aí eu abro ele, clique em Modify nessa nova criação e vou lá em monochrome, setagem de pena, coloco a CAD, deixo ele colorido, ok? Ou seja, o que aparece na tela, as cores que aparecem na tela são as cores que vão sair na plotagem ou no PDF, ok? Então nós fizemos essa configuração, eu vou dar Close. Ó, tem uma coisa muito importante aqui que a gente vai ver depois, que é isso daqui, ó. Qual é o layout corrente? O que é o layout corrente? É o model ou é o layout? Layout são páginas de setup que eu posso ficar criando, ok? Nós vamos ver isso também um pouquinho mais para frente, mas é importante saber isso daqui, beleza? Então, o arquivo de plotagem, tá aqui, ó, o arquivo de plotagem, ele foi configurado. Ele está configurado. Nós fomos lá em botão direito, lá em Model, Page Setup Manager, está aqui ele configurado. Qual é o cara que eu quero? Ó? Current Page Setup é este carinha aqui, ó. M_PDF-PB. É uma configuração de plotagem para PDF preto e branco. Okay? Se você não tiver um drive de plotagem, não quiser utilizar um drive de plotagem, e você tiver, por exemplo, um programa de visualização de PDF da Adobe, por exemplo, vai aparecer um drivezinho de PDF da Adobe. Você vai lá e escolhe o drive que você quiser, ok? Aqui, ó. Você vai clicar aqui, Modify. E aqui, no drive de plotter, no drive de impressora, você vai escolher aqui o que vai aparecer para você. Um drive de plotagem PDF da Adobe ou de outro software qualquer que seja para leitura de PDF, ok? Fizemos todas essas configurações ali. Todas essas configurações já foram salvas, já foram criadas. Configuração de setagem de página já foi criada. E aí, eu faço o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui neste íconezinho aqui, ó. Tem uma setinha naquele ícone. Eu vou aqui em Print, ó. Print. E vou escolher a opção Bathplot, ok? Bathplot. Ou eu posso digitar, olha aqui no canto, ó, olha aqui no canto, Publish. Eu posso digitar o comando Publish, publicar. Este eu chamo de plotagem em série e vou chamar no módulo do CAD de plotagem em série, porém o comando é de publicar. Vou publicar isso numa impressora ou na web ou gerando um PDF, que é o caso da dúvida do Rafael Coutinho. Neste campo aqui é onde efetivamente eu vou gerar o PDF. Então eu tenho aqui, ó, o nome da lista das folhas. Por exemplo, eu posso criar uma série de folhas. Eu tenho lá 30 arquivos. Eu posso gerar uma configuração de arquivo para estas 30 folhas. Quando eu for fazer isso novamente, eu só escolho o nome que eu criei aqui, ó. E aí eu posso vir aqui e abrir, certo? Para onde que eu vou publicar, ó? Aqui está dizendo para onde que eu vou publicar, ok? Publicar para. O nome esse cara aqui é o nome da plotter ou da impressora que está lá
Page Setup, eu vou escolher uma impressora lá no arquivo plotagem do Page Setup e é aqui que ele vai ser impresso, ok? Eu tenho outras configurações, esses arquivos aqui, quando eu abro o Publish, esses arquivos aqui sempre aparecem. Que é uma coisa importante saber, né? Eu esqueci de falar para vocês. O Publish, ele só funciona se eu tiver um arquivo aberto. Por isso que eu abri um arquivo aqui, ó. Vou fechar esse arquivo aqui, ó. Eu não tenho a possibilidade aqui de abrir, ó. Não tenho a linha de comando para inserir comando. Eu tenho o CAD aberto, mas não tenho nenhum projeto aberto, nenhum arquivo aberto. Então não tenho como eu fazer isso. Quando eu venho aqui no íconezinho, ó, não aparece a opção de imprimir, porque ele não tem o que imprimir, ok? Então, eu vou abrir um projeto, um arquivo novo, só vou abrir um arquivo novo, cliquei ali em novo, um arquivo novo criado, eu vou vir aqui em Model, desculpa, Model não, eu vou vir aqui no íconezinho ali do A, Pathplot, abrir essa tela, e apago esse carinha aqui, ó. Não quero que esse cara esteja aqui, porque eu não quero que ele seja impresso. E aí eu vou clicar aqui, ó. Eu tenho esse Add Sheet, que é um ícone de adição de página. Eu tenho aqui um ícone para subtrair as páginas. Que páginas são essas? São as páginas que eu vou selecionar agora. Eu cliquei ali em adicionar páginas. Eu já estou na pasta que eu quero. Eu vou clicar no primeiro arquivo e vou selecionar todos os arquivos, os 30. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso selecionar, clicar em Ctrl A, mesmo recurso que eu tenho para vários softwares de Windows aí, para seleção. Ctrl A, seleciono todo mundo. E antes de clicar em Select, eu tenho duas opções aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, incluir Model. Lembra que toda a configuração dos projetos, todas as configurações foi feito no Model. E todos os projetos dos arquivos, eu tenho que saber se ele está no Model ou se ele está no Layout. Lá, aquele arquivo lá, eu deixei ele nos dois. Eu tenho desenho dentro daquele arquivo numerado de 1 a 30. Eu coloquei desenho no Model e desenho no Layout. São as páginas de setagem do CAD. E aí eu posso escolher aqui Model e Layout ou só Layout. Eu vou escolher Model por enquanto, só para mostrar como é que faz. Esse daqui é um prefixo que ele vai criar no nome do arquivo. É um prefixo de página com um título que você pode determinar ou pré-determinar. Com os arquivos selecionados, eu clico em Select. Quando eu clico em Select, esses arquivos são adicionados nessa lista. E aí, ó, eu posso aqui, ó, subtrair eles, remover eles, ó. Não quero que eles fiquem aqui, eu subtraio ele. E posso também mudar eles de ordem. Aqui, obviamente, o 2 é página 2, o 3 é página 3, o 4 é página 4. Mas eu posso, por algum motivo, eles podem vir fora de ordem. E aí você consegue rearrumar ele aqui. Ok? Esta vai ser a ordem de impressão, de plotagem. É o 1, 2, 3, são as páginas, exatamente as páginas que eu quero. O que eu vou fazer? Eu clico aqui no primeiro, um model aqui, e vou, de novo, colocar Ctrl A. Vou selecionar todos os objetos. Quando eu seleciono todos os objetos, eu tenho aqui, ó, um campo, uma aba de Page Setup. E aí, quando eu clico no primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou importar. O que eu vou importar? Um Page Setup. E para importar um Page Setup, eu preciso de um arquivo DWG, que é aquele arquivo de plotagem que nós configuramos lá atrás. Então, ó, importar, eu já abri aqui na página do arquivo de plotagem e vou clicar em importar. Quando eu clico no arquivo DWG de importagem, aparece para mim só os nomes das páginas de configurações que eu selecionei, que eu configurei. Bom, nós configuramos juntos aqui este carinha aqui, m_pdf_bb. Eu vou selecionar. Todos os arquivos estão selecionados com pb. O perdão aqui que saiu, vou botar ele de novo aqui. Já estão selecionados, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Clicar em Publish. Só que tem um detalhe, no Publish, eu posso colocar o número de cópias que eu quero colocar, se eu quero colocar algum tipo de carimbo, se eu quero publicar em background, ou seja,
Se eu quero que o CAD continue imprimindo, comece a fazer o processo de impressão e eu continue trabalhando em alguma outra coisa, eu não vou fazer isso daqui para que a gente possa ver o processo. E tem essa outra opção aqui, que é abrir um visualizador do PDF quando terminar tudo. Essa opção eu vou deixar selecionada. E aí eu vou clicar em Publish. Quando eu clico em Publish, ele pergunta se eu quero salvar o quê? Esta configuração de página aqui, com esta relação de arquivos, com este page setup m_pdf-pb. Eu não quero salvar, não vou salvar. Não vou salvar. Veja bem, eu não estou salvando esta configuração de lista. Okay? Não vou salvar. E aí, ele abre uma tela, ele começa a fazer o processamento de todos os arquivos para a geração do PDF. Obviamente, dependendo do número de páginas, pode levar um pouquinho de tempo, pode levar mais tempo, pode demorar mais, demorar menos, dependendo do computador que você utiliza, dependendo do software que você está utilizando, né? Ele é mais pesado, se não é. E ele vai mostrando para você o progresso de cada página e quantas páginas está aqui, ó, 17 de 30. É um processo rápido que ele faz. É só um processo de abrir o arquivo, gerar o PDF e ir juntando todos os PDFs. Antes, eu precisava abrir arquivo por arquivo. Abro o primeiro arquivo, o arquivo número 1, gera o PDF. Abro o segundo, gera o PDF. Abro o terceiro, gera o PDF. É um processo lento, é um processo demorado. Depois de todos os PDFs gerados, eu junto todos os PDFs em um PDF só. Ok? Isso, o CAD, no caso aqui que eu estou usando o AutoCAD, ele está fazendo isso automaticamente. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, ó, ele já fez aqui, ó, já gerou, deixa eu dar um zoom aqui, ó, ele já gerou o arquivo, ele já fez todo aquele processamento que eu pedi para que ele fizesse, e ele já mostrou o arquivo aqui, ó. Eu vou só salvar esse arquivo aqui depois, mostrar para vocês. Então, olha só, eu vou mover vou passar as páginas aqui. Eu vou passar as páginas aqui, ó, para você ver cada arquivo, a página 2, página 3, página 4, 5, 6, são todas as páginas, ó. Página 11. Esse daqui é aquele arquivo que nós utilizamos na aula passada, aquele LGBT, onde eu trabalhei com escalas e eu adicionei disjuntores aqui, ó, tá? Então, o arquivo PDF foi gerado de maneira rápida, fácil, prática.